Salve, salve! Tirem as crianças da internet, porque está começando mais um vídeo do canal Crimes e Mistérios. O meu nome é Gabriel e sejam muito bem-vindos de volta. E hoje a gente vai falar do caso Sarah Joe, um caso que intriga o Havaí há décadas e que deixou muitos parentes e amigos dos envolvidos sem respostas até o dia de hoje. Vamos ao caso. Em 11 de fevereiro de 1979, 5 homens tiraram o dia de folga para ir pescar no baleeiro de 17 pés, que são pouco mais de 5 metros, que compartilhavam. Esse baleeiro se chamava Sarah Joe. Eles partiram da cidade de Hana, que está localizada na costa sudeste da ilha havaiana de Maui. Os homens da viagem eram Ralph Malayakini, esse que você vê aí à esquerda, de 27 anos, Peter Hanchett, de 31, Scott Moorman, de 27, Benjamin Kalama, de 38 e Patrick Vosner, de 26. Eles eram amigos já havia vários anos. Juntos, somavam mais de 50 anos de experiência no mar. Ralph, inclusive, ganhava vida como pescador profissional. Eles deixaram o porto de Hana por volta das 10 horas da manhã. A água estava calma e o dia estava limpo e claro. Às 13 horas, um vento estranho soprou das montanhas. Foi o primeiro aviso de que uma tempestade estava prestes a cair. A mudança na direção do vento preocupou o pai de Peter, John Hanchett Sr. Ele e vários outros foram até a costa para tentar localizar o barco e acenar para os pescadores. No entanto, eles não conseguiram ver o Sarah Joe. Em poucas horas, a tempestade chegou à área. Ventos fortes e altas ondas quebrando em alto mar vieram com ela. John saiu com seu próprio barco no meio da tempestade para procurar o Sarah Joe. Depois de várias horas e enfrentando diversos perigos, ele voltou para a costa sem encontrar nenhum vestígio dos rapazes. No dia seguinte, John voltou a procurar pelo Sarah Joe. Ele foi acompanhado pelo biólogo marinho John Knowlton. Novamente, eles voltaram de mãos vazias. No terceiro dia, o capitão Jim Cushman, da guarda costeira, montou uma equipe de busca com um helicóptero e um navio. A atividade se expandiu com o passar dos dias. No entanto, os homens da busca enfrentaram um grande obstáculo. O barco era azul, da mesma cor da água que eles estavam procurando. 5 dias depois, a busca foi oficialmente suspensa. Um total de 73 mil milhas foi revistado. Nenhum vestígio do Sarah Joe ou dos 5 homens jamais foi encontrado. Durante as semanas seguintes, os residentes de Hana, que você vê aí na foto, esse local lindíssimo, vasculharam as praias próximas, em busca de possíveis destroços do Sarah Joe. Eventualmente, eles acabaram desistindo das buscas. No entanto, eles nunca perderam as esperanças. Para comemorar o 10º aniversário do desaparecimento do barco, a família e os amigos dos marinheiros desaparecidos se reuniram no cais de onde partiram os 5 homens. Com o passar do tempo, parecia que as memórias eram tudo o que restava dos homens desaparecidos e do Sarah Joe. Em 9 de setembro de 1988, o caso do Sarah Joe deu uma guinada bizarra. Naquele dia, John Knowlton, que já havia participado das buscas, estava em uma expedição, sem qualquer relação com as buscas, de vida selvagem nas Ilhas Marshall, a 2.300 milhas a oeste de Maui. Então a gente está falando em milha aquática, milha marítima, que é maior que a milha terrestre, é cerca de 1.800 metros, então a gente está falando aí de mais de 4.000 quilômetros. Perto de um atol deserto chamado Taong, ele avistou um pequeno barco que havia chegado à costa, é esse barco que você vê aí na foto. Knowlton e sua tripulação ancoraram no atol para examinar os destroços. Eles puderam ver alguns dos números de registro na lateral do barco, que indicavam que ele havia sido registrado nas Ilhas Havaianas. No entanto, o descobrimento do barco levantou mais questões do que respostas. Primeiro, porque não havia nada dentro ou ao redor do barco em si. Segundo, porque não havia anotações ou qualquer tipo de equipamento que pudesse fornecer alguma pista mais precisa sobre o que havia acontecido. Terceiro, porque o barco parecia surpreendentemente em boas condições
para uma embarcação tão pequena que ficou à deriva por meses ou anos e que passou por uma tempestade súbita. E, em último lugar, porque, embora o barco tenha sido encontrado, não havia qualquer sinal de seu motor nas redondezas. A cerca de 70 metros dos destroços, a tripulação de Norton descobriu uma sepultura improvisada. Incluía uma pilha de pedras de coral e uma cruz de madeira feita de uma maneira bastante tosca. Eles também descobriram uma mandíbula humana projetando-se da pilha de pedras. Na época, eles não tinham certeza se o local do túmulo estava conectado ao barco naufragado. Os homens não encontraram nenhuma evidência de que a ilha fosse habitada. Norton anotou os números de registro do barco e deixou o local intacto. A guarda costeira verificou os números e determinou que aquele barco que a gente viu na foto anterior era, de fato, o Sarah Joe. Depois que os destroços foram identificados, o túmulo próximo foi escavado. Um esqueleto humano parcial foi descoberto, junto à mandíbula. Os registros dentários determinaram que os restos mortais pertenciam a um dos 5 homens desaparecidos, Scott Moorman, que é esse homem que você vê na foto. Os demais homens, porém, jamais foram encontrados. Outra pista estranha veio à tona quando pedaços de papel incomuns foram encontrados no túmulo. Esses papéis foram enterrados deliberadamente e não havia nada escrito neles. Os papéis estavam em uma pilha alternada por pedaços de folha de estanho entre as páginas. A guarda costeira não foi capaz de determinar quem colocou os papéis lá ou a que propósito isso serviu. Os especialistas concordam que o Sarah Joe poderia ter ficado à deriva por mais de 2.000 milhas até as Ilhas Marshall. A viagem duraria cerca de 3 meses. No entanto, de acordo com o irmão de um dos homens desaparecidos, uma busca oficial do governo dos Estados Unidos em Taong tinha sido conduzida em 1985 e não tinha encontrado nenhum vestígio do Sarah Joe. Se isso for verdade, então onde estava o barco, o Sarah Joe, entre seu desaparecimento em 1979 e a busca de 1985? Muitas perguntas assombram o caso de Sarah Joe. A família e os amigos dos homens desaparecidos esperam um dia saber o que realmente aconteceu com seus entes queridos. Uma teoria diz que os papéis enigmáticos encontrados com os restos mortais de Scott podem fazer parte de um ritual de enterro chinês que representa dinheiro e fortuna na próxima vida. Conhecidos como Joss Paper, Hell Money ou Ghost Money, as folhas de estanho, como as que estavam dentro dos papéis, também representam dinheiro ou boa sorte para os mortos levarem consigo para a próxima vida. A teoria seria de que pescadores chineses teriam encontrado o corpo de Scott e o enterraram, e que os mesmos não relataram o incidente porque haviam ido pescar na ilha de maneira ilegal. As famílias dos homens desaparecidos chegaram inclusive a contratar um investigador particular para investigar o caso. Ele levou uma equipe para Taong e descobriu um novo punhado de ossos de Scott Moorman perto do túmulo original, porém não encontrou, mais uma vez, qualquer sinal dos outros homens. Eles também encontraram o motor do barco preso debaixo da água em um coral próximo, o que pôs fim a pelo menos uma das perguntas que envolviam o caso. A verdade é que, dado o estreito canal entre os recifes e as ilhas, é improvável que o barco pudesse ter alcançado a Lagoa Taong sem interferência humana. Robert Malayakini, irmão do membro desaparecido da tripulação Ralph, acha que Scott, o único homem do qual se encontrou algum resto mortal, se amarrou ao barco para resistir à tempestade. Ele duvida que alguém do Sarah Joe pudesse ter sobrevivido àquela tempestade e à jornada de mais de 2.000 milhas até Taong. Placas comemorativas para homenagear a tripulação foram instaladas no atol de Taong e na Baía de Hana. E as perguntas feitas ao longo das décadas, desde aquele longínquo 11 de fevereiro de 1979, se mantêm. Como o barco foi parar em uma ilha a mais de 2.000 milhas distantes? Como Scott foi enterrado e por quem em uma ilha desabitada? Onde estão os outros homens? Por que o Sarah Joe estava em condições tão boas para um pequeno barco que atravessou uma tempestade tão avassaladora? Essas e outras perguntas ficam no ar. Se alguém tiver um bom palpite, deixe aí nos comentários.
Por hoje é só, esse foi o caso. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima.